Seja muito bem-vindo ao Scale, podcast para você que é um empresário, um executivo, um líder que quer realmente crescer aí na sua empresa com as melhores práticas do mundo em vendas, em growth, em gestão. Eu sou Marcelo Pimenta, sou sócio e Head of Growth da Startse. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Não esqueça de dar o seu like aqui no nosso YouTube, no nosso canal, para poder receber em primeira mão aí todos os episódios do nosso querido Scale. Agora, se você já está acostumado, você sabe que o conteúdo de hoje provavelmente é pesado. E para você, eu reservei hoje um assunto muito importante, muito interessante, porque nós temos uma empresa, uma pessoa que é uma cliente nossa aqui da Startse University. Eu achei muito interessante a história dela, uma história de crescimento. Ela é co-CEO de uma empresa de software chamada Appsoft. O nome dela é Carol Dille. Eu trouxe a Carol aqui como convidada para ela contar o que ela fez para poder crescer de maneira muito exponencial a empresa deles. Então, vamos lá. Carol, tudo bem? Oi, Marcelo, tudo bom? Tudo ótimo. Obrigada pela oportunidade. Obrigado por ter vindo aqui. Muito legal você poder ter tirado esse tempo para contar um pouco dessa história para nós. Ô, Carol, para a gente começar aqui já no calor da discussão, o que vocês fazem exatamente? Como é que funciona a empresa de vocês e por que vocês cresceram de maneira tão rápida? Legal. Olha só, nós vendemos software para cibersegurança. O que a gente faz? Software para evitar vazamento de dados de dentro das organizações. Porque nós identificamos que o maior índice de vazamento de dados é dentro dos terminais, ou seja, dentro dos endpoints dos colaboradores. Então, fizemos uma tecnologia onde a gente implanta essa tecnologia nos terminais de computadores, nos seus notebooks, etc. E assim a gente consegue monitorar qualquer tipo de transação de dado sensível e privado. Então, é isso que a gente faz. Além de você adequar a LGPD, que está aí, né? A gente vai monitorar esses dados sensíveis e privados para esses dados serem de forma organizada, transitados, tanto dentro quanto fora da organização. E como é que funciona o modelo de negócio hoje da empresa de vocês? Sim, a gente trabalha num modelo que dentro da tecnologia é muito conhecido, que é o modelo de recorrência, o modelo SaaS, né? Então, você fecha um contrato e esse contrato, tem um período longo, geralmente, 1 ano, mas pode ser até 5 anos e assim por diante. E o cliente, então, ele paga de forma recorrente, mensalmente, usando aquele volume de licenças que ele adquiriu. E hoje, vocês atendem mais ou menos quantos clientes? Só para ter uma ideia. Assim, e que tipo e porte de cliente que vocês atendem? Tá. A Appsoft, ela tem 38 anos de mercado, mas ela hoje é uma startup. Houve uma migração no processo. Então, quando ela foi migrada para a gente desenvolver toda essa parte de tecnologia para cibersegurança, ela hoje tem 30 colaboradores, né, que são desenvolvedores da área de tecnologia. A gente tem mais a nossa equipe comercial. E a gente, então, começou o desenvolvimento do software do zero. Não foi nada que já existia e a gente transformou. Não, foi do zero. E essa operação, efetivamente, o produto saiu de MVP para se transformar efetivamente num produto foi esse ano. Então, se eu pego os 3 últimos meses nossos de operação, a gente trouxe 11 novos clientes e clientes de grande porte, né? Clientes onde a gente implanta 1.600 licenças, cliente que a gente implanta 400 licenças com potencial de chegar em 12.000 licenças, né? E isso tudo trouxe para a gente uma robustez nessa bagagem de clientes quando a gente demonstra isso para o mercado. E trouxemos um volume que dentro da empresa de tecnologia é muito validado, são os volumes de licença que você tem hoje implantado. Então, nós estamos próximo de 5.000 licenças implantadas como licenças ativas dentro da Appsoft. E isso tudo veio numa velocidade, principalmente, vou dizer, de julho para cá, que é quando a gente efetivamente fala assim, nosso produto não é um MVP mais, né? Ou seja, um produto mínimo viável. Ele já se transformou e consolidou como um produto já efetivo. Então, nesse período para cá, a gente teve, se eu pego os 3 últimos meses, que eu considero assim, realmente como eficiência da nossa equipe comercial de marketing, de operações, a gente trouxe 11 clientes para dentro de casa. E quando é que você chegou na empresa, mais ou menos? Eu comecei na empresa como co-CEO em janeiro desse ano. Antes, eu fazia um trabalho com eles de consultoria, onde a gente estava organizando toda a estrutura de máquina de aquisição de cliente, máquina de vendas, operações de CS, né, que é o sucesso do cliente.
E aí, quando foi em janeiro, a gente efetivou nosso projeto para que eu pudesse ser a co-CEO da empresa. Isso que eu achei muito interessante quando você me contou a história ali pela primeira vez, mas até para o pessoal entender um pouco mais aqui, o que faz um co-CEO e como é que ele trabalha diretamente com o CEO? Tá, legal. Porque é o seguinte, o co-CEO, como a gente tem um fundador e CEO extremamente atuante, não fazia sentido você ter um outro CEO. Então, o co-CEO, ele representa esse CEO, que é o fundador, porque dentro da organização da Ipsoft, o nosso fundador, ele atua diretamente na área de tecnologia, na parte de arquitetura do software. Então, toda a parte de operação que a gente vai falar, as áreas geradoras de receita, ficam dentro de uma operação que eu, como co-CEO, coordeno junto com ele. Então, o que eu trato com o fundador, que é o CEO? Planejamento financeiro, planejamento de projeções de receita, organizações da parte de desenvolvimento e retenção de talentos. Então, toda essa parte roadmap de produto e tal. E a parte toda de operações, que eu gosto muito de denominar que são as áreas geradoras de receita do negócio, que é vendas, né, que na verdade é pré-vendas, vendas, toda a parte de onboard e sucesso do cliente, elas ficam diretamente no dia a dia comigo. Totalmente no dia a dia, você que cuida, entendi. Dia a dia mesmo. Uma coisa interessante que também a gente estava trocando uma ideia aqui, é que você conseguiu implementar o processo de receita previsível de uma maneira, como que eu posso dizer? Você colocou um temperinho, né? Uma forma muito particular de poder implementar o processo e fazer ele funcionar. E eu acho que isso foi uma coisa que me despertou o olhar bastante, porque uma vez que a pessoa entende como é que funciona a receita previsível de fato, o predictable revenue do Aaron Ross, ela vai precisar realmente implementar. Então, acho que uma coisa que eu trago aqui para você, nosso caro ouvinte, nossa cara audiência aqui, é o exemplo de uma pessoa que conseguiu realmente implementar um processo de crescimento e fazer ele funcionar. Então, a minha pergunta primeiro é, quanto vocês cresceram ano contra ano, né, a gente está agora na gravação desse episódio, mais ou menos em novembro de 2022. Então, quanto que vocês cresceram de 21 para 22 e projeção de crescimento para 23 agora? Ótimo. Olha só. Os números que eu vou te falar, eles são realmente impressionantes porque a gente, como iniciou como startup, então o número teve um significado, um número, um valor agregado muito alto. Então, do ano passado para cá, a gente cresceu, vou te falar, 90%. Né? Porque antes o produto ele não estava 100% testado e confirmado, ele ainda era um MVP, apesar de ter clientes grandes. Mas a partir do momento que a gente evolui, e assim, gente, nós somos uma empresa 100% brasileira. É uma empresa que cobre em real. A gente concorre com players internacionais que estão no Gartner. Quem é da área de tecnologia entende bem isso. E a gente conseguir competir com esses players e a gente pegar empresas do porte que nós pegamos. Então, assim, a gente conseguiu um crescimento, que eu vou te falar, do ano passado para cá, de 90%. Né? Então, esse foi, assim, realmente um ano que foi um divisor de águas. E eu ainda brinco dentro da equipe e falo, gente, setembro foi principalmente o nosso mês de divisor de águas, que foi onde a gente marcou a conquista de 3 grandes clientes que fizeram toda a diferença na nossa carteira. Legal. E a previsão de crescimento para 2023? Olha, a nossa previsão de crescimento é 150%. Por quê? Porque a nossa base ainda está sendo construída. Mas é assim, olha, como a gente trabalha com a recorrência, a gente sempre pensa que a recorrência é o quanto que você incrementa a mais de receita já dentro daquele valor que já segue a recorrência mensal de faturamento. Então, se a gente fala assim, poxa, mas 150% é um absurdo. Não é. É uma meta extremamente agressiva. Nós estamos organizando toda a parte de operações para isso. Então, por exemplo, marketing, nós contratamos profissionais bem estruturados para estar comigo no marketing. Na parte de pré-vendas e vendas, idem. Né? Na parte de sucesso do cliente, que para mim é uma das áreas mais estratégicas da organização, porque não adianta você fazer aquisição, você depois não conseguir demonstrar esse ROI e acompanhar esse cliente ao longo do trajeto, que vai dar churn, que é perda, né? Que é uns termos muito comuns da área de sucesso do cliente. Então, a gente fez todo um crescimento baseado a partir de março, com números de incrementos bem representados, com a estratégia comercial já pronta, óbvio.
que é tudo muito dinâmico, mas bem desenhada para que a gente tenha esse resultado para 2023. Então, agora eu queria entrar aqui em como que vocês fizeram, o que vocês estão fazendo lá dentro que está funcionando bastante, né? Até porque um dos meus propósitos aqui com o Scale, né, com o podcast, é a gente entrar mais na parte prática para a pessoa poder entender, poxa, com essa mentalidade, de repente eu posso destravar alguma coisa que vai funcionar para mim também. Então, como é que funciona o seu processo lá e mais ou menos como é que vocês se estruturam para fazer isso acontecer? Legal. Porque assim, Marcelo, olha, eu tive a primeira experiência com toda a metodologia do Aaron Ross em 2014, então já tem um tempinho, né? Então eu pude já implementar e aprender com essa metodologia na prática. Então tem coisas que você, ao longo do dia a dia e também do funcionamento da equipe, que varia de organização para organização, você consegue exponenciar ou você consegue performar melhor alguma etapa. Bem, aqui especificamente na Ipsoft, a gente começou fazendo um pouco o inverso de toda a prática de implementar uma política de aquisição de clientes, uma máquina de vendas. O que nós fizemos? Fomos primeiro para dentro da área de sucesso do cliente. Então, nós estudamos o perfil de clientes que a gente já tinha conquistado, o que estava se fechando de negócios naquele momento. Então, segmento, perfil, quais eram os pontos fortes que esses clientes tinham identificado da oferta, do produto, né? Exatamente, eu escolhi a Ipsoft por qual motivo efetivo, né? Foi atendimento, foi suporte, foi qual features do produto de tecnologia, qual página do produto, qual usabilidade do produto. Então, a gente destrinchou através da área de sucesso do cliente, fizemos entrevistas com esse cliente, a gente então começou a voltar para a área de pré-vendas e marketing. Então, pegando o que a gente já conhecia e o que estava dando certo, a gente reformulou todo o nosso ICP, que é o perfil do cliente ideal. Nós reformulamos aonde que estava o nosso nicho com maior velocidade para fechamento de negócio, porque numa empresa de tecnologia para cibersegurança, você pode pensar assim, você atende todos os segmentos. Sim, atendemos. Mas qual o nicho que está mais atento, mais pronto para fazer essa compra? Então, a gente identificou isso também, estudando os clientes que já estavam em casa. Conseguimos desenvolver uma linguagem muito mais próxima, uma linguagem mais assertiva. Então, tudo veio desse estudo do sucesso do cliente. Daí, a gente, então, começou um processo bem agressivo, usando o outbound, que é onde a gente faz a prospecção ativa, né, trabalhando bastante listas, mas listas qualificadas, com muita automação, ou seja, muita tecnologia, onde você consegue prospectar, por exemplo, numa base de 5.000 clientes no mesmo dia. Você faz toda aquela cadeia de automação, se ele abre o e-mail, se ele clica no link, se ele te responde. Peraí, deixa eu pegar um recorte aqui importante. O que vocês usam para prospectar hoje? Ou seja, como é que é a sua gestão de aquisição de clientes? Duas maneiras. Então, a gente tem a parte que a gente chama de outbound, que é a parte de prospecção ativa, e a gente tem a parte de inbound, que é onde a gente trabalha muito com marketing. E aí um ponto importante é a mudança do mindset do marketing dentro das organizações. A gente deixou muito claro, marketing é fonte geradora de receita, é um fornecedor de vendas e de sucesso do cliente. Quando a gente muda isso, marketing começa a trabalhar e direcionar para trazer leads, né, que são esses potenciais clientes para a gente trabalhar. Então, as duas fontes são essas, outbound, que é a parte ativa, que é onde a gente gera listas. A gente hoje gera muita lista com esse perfil definido dentro do LinkedIn. O que vocês usam de software para fazer isso? A gente usa o Snóvio. Tá. Dentro do LinkedIn, a gente usa o SEO Navigator do LinkedIn. Ah, maravilhoso. A gente faz um filtro ali, a gente testa, depois a gente pega essa lista, a gente joga no Snóvio, a gente também já usou o Hamper, super recomendo. Dentro do Snóvio, a gente tem um processo que a gente faz um aquecimento desse lead. E o que é isso? É testar se aqueles e-mails que a gente captou, daqueles perfis ideais, eles têm possibilidade de ser e-mails ok. Vocês fazem a captura do e-mail do ser humano ali pelo Snóvio. Para quem não sabe, pessoal, o Snóvio, né, que ela está contando para nós aqui é SNOVIO. Snóvio, tá? Exatamente. Se você quiser buscar aí, é uma ferramenta maravilhosa para fazer prospecção. E tem um preço legal. E tem um preço, é de graça, porque ela vai trazer um ROI absurdo para você. Nem compara. Então, assim, a gente faz esse aquecimento
Então, daí ele vai, por exemplo, a gente pega uma lista de 1000 contatos com esse perfil bem claro, porque também não adianta você pegar se não tiver o perfil definido. Pegamos lá um perfil, esquentamos os leads, que é muito engraçado esse termo, mas é o termo que se usa mesmo. Então, o que é? Olha, desses 1000, 600, você tem chance de que o e-mail está ok. Então, você não vai ficar abordando 400 para você criar blacklist, ou seja, o seu e-mail ficar contaminado na hora das entregas. Mas depois que você extrai o e-mail, você passa ele numa ferramenta que faz a análise. Que é o Snove. No próprio Snove No mesmo. próprio Snove ele faz isso. Entendi. E daí, então, você começa a criar toda uma automação para aquela cadência ou para aquela lista de potenciais clientes. Por ele mesmo. Por ele mesmo. Tá. Então, você cria. O primeiro dia eu mando uma determinada comunicação, eu quero ver se ele abre, eu posso colocar um link. Se ele clicou no link, eu já entendo que ele teve mais interesse. Se ele não abriu o e-mail, o que eu vou fazer? Então, você cria uma teia. Um fluxograma. Um fluxograma sensacional, assim, complexo, longo, mas que vai te fazer sentido. Agora, qual é a diferença para isso dar certo? Fazer textos, fazer copies que fazem sentido com esse público que você está comunicando. Por isso que eu volto e falo, quando você vai na área de sucesso do cliente, você entende quais são os pontos que efetivamente levaram esses clientes a comprarem de você, você então tem vários itens, vários insights que vão te permitir fazer essas copies de forma que elas engajam e convertam. Se eu puder até te dar se eu puder te dar uma recomendação, minha cara audiência aqui que está escutando a gente, o maior segredo de todos é você saber quem é o seu ICP e enviar uma mensagem que seja extremamente relevante para essa pessoa. Assim, Pimenta, qual que é o segredo para fazer a minha taxa de resposta aumentar dramaticamente? Tenha um ICP muito bem claro, ou seja, estude a sua base, saiba com quem você vai fazer negócios e envie mensagens relevantes para elas. Carol, eu sou prospectado o tempo inteiro por um monte de empresa de um monte de natureza. Pode ser software, pode ser qualquer tipo de negócio que você pode imaginar. Até hoje tem gente fazendo prospecção ativa, outbound, extremamente irrelevante. Aquela mensagenzinha enlatada que você nunca vai responder. Sim, então, sim. Até essa é uma pergunta que eu ia te fazer. Você sabe qual que é a sua taxa de resposta média lá? Sim, varia muito de segmento, mas em média a gente está com uma taxa de resposta de 2 a 3%, que pra gente é uma taxa interessante, por ser uma taxa de você estar iniciando uma prospecção de pessoas que não te conhecem, não sabem muito do que você faz, e aí você consegue ali fazer um engajamento. E o importante é, dentro desse processo, quando esse lead te responde, ele está te dando um sinal muito claro. A gente faz nessa hora um contato via WhatsApp e via telefone. Quando ele te responde, mas aí você extraiu a informação, o telefone também pelo Snove. Porque quando ele te responde, muitas vezes ele vai te responder por e-mail e vem com a assinatura do e-mail dele. Tá. Então você consegue fazer esse contato. E outra coisa importante também, que é uma dica que a gente testou e aprendeu, dentro do Snove, da ferramenta, você consegue ver, por exemplo, mandei uma mensagem para o Marcelo. Marcelo abriu o e-mail uma vez, abriu 2 vezes, ou o mesmo e-mail ele abriu 3 vezes. Você fala, como assim? Porque às vezes ele acha que é interessante aquela mensagem, mas não é para ele, na área dele. Você então encaminha, só que aí a ferramenta não te mostra que você encaminhou. Mas ninguém abre um e-mail mais de 3 vezes. É sinal que você encaminhou esse e-mail para algumas pessoas. Então você está me dizendo que faz sentido aquela mensagem, a minha oferta dentro da sua organização. Então, eu vou, dentro da possibilidade, buscar o Marcelo na internet, no LinkedIn, tentar achar um contato, e dali eu vou falar com o Marcelo. Oi, Marcelo, eu vi que você abriu o nosso e-mail, eu vi que você provavelmente encaminhou para alguém, ou eu gostaria de fazer um contato. Então, eu posso fazer isso através de um trabalho no próprio LinkedIn, ou um trabalho, enfim, eu posso mandar um outro e-mail direcionado, que isso, gente, dá muito resultado. Dá muito resultado. E aí você fala, a parte de outbound, ela vai me fazer 40 visitas por mês. Não. O outbound, ela tem uma taxa de conversão muito menor, você está começando um contato frio, você está aquecendo ele ao longo das copies bem feitas, você está realmente estudando o que interessa para aquele cliente. Então, você tem uma taxa de conversão menor. Mas, em compensação, são clientes que você sabe que tem potencial para comprar o seu produto e são relevantes para você. Então, quando ele fecha, por mais que você, às vezes, fechou no mês de agendamento, por exemplo, uma média de 10, 15 agendamentos por SDR, que são esses pré-vendedores, você conseguir converter 50%, é show de bola.
É 50% de conversão em cima É show de da bola. oportunidade, certo? Da levantada de mão. Da levantada de mão. É animal, né? Essa taxa de conversão é muito alta. Assim, mas tudo começa com esse estudo lá atrás. Entendi. Não do que você imagina, não do que você pensa. Pesquisei na internet o público que eu quero atingir. Aconteceu uma situação muito interessante. Ontem eu estava numa reunião, até coloquei isso para uma empresa. O setor, por exemplo, de cartório, ele é um setor que superfatura. É um setor rico. E foi lançada uma regulamentação que eles têm que fazer vários controles agora de vazamento de dados, porque cartório o que mais tem é dado sensível e privado. É o que eles mais têm, né? Aí eu peguei e falei, putz, vamos estudar esse mercado, vamos em cima dos cartórios, os caras têm grana para comprar software. Bem, gente, na hora que eu estava estudando o mercado, olha como é que a gente tem que tomar cuidado. O mercado, realmente, você tem muito cartório no Brasil, só que a maioria dos cartórios tem pouquíssimo colaborador. E a nossa solução, ela implanta onde? Nos terminais, nos endpoints dos colaboradores. Então, se eu vou atrás de um segmento que fatura muito, mas ele não tem o volume de pessoas que utilizam os terminais de computadores, quer dizer, não é meu público-alvo. Não é lucrativo para você, né? Não é lucrativo. Você precisa de muito colaborador dentro de uma empresa. Muito de colaborador. Então, olha como é que a gente tem que estudar o mercado para a gente não se enganar com os números. Então, assim, isso foi uma das coisas que nós trabalhamos muito no sucesso do cliente. E aprendemos e estamos trabalhando, então, nessa prospecção ativa. E aí, a outra parte que a gente trabalha na prospecção é junto com o marketing, que é onde a gente trabalha todas as técnicas do inbound. Que aí vem patrocinado. O que é patrocinado? Por exemplo, a gente faz Google Ads, a gente faz patrocinado dentro do LinkedIn, porque o nosso público está ali. Né? A gente muitas vezes não faz Instagram porque não é o nosso perfil de público, né? Mas a gente faz muitas ações dentro das mídias sociais que são relevantes para esse público que a gente quer. Então a gente fala claramente, é como se a gente estivesse ensinando o nosso público a se proteger contra vazamento e roubo de dados. Então isso traz para a gente também uma credibilidade, um posicionamento de autoridade. E como eu disse no início, o marketing está ali o tempo todo para nos fornecer ações para que a gente aumente a nossa aquisição, para que a gente melhore os nossos follow-ups e que a gente trabalhe a nossa carteira de clientes para crescer e expandir e gerar novas receitas. Então, assim, de uma forma resumida, a prática, ela se vê muito disso. Então, quando eu faço reunião com o time, eu não faço reunião com o time comercial, depois marketing, depois sucesso do cliente. Pode até acontecer, porque às vezes você tem que entrar na operação muito no detalhe. Mas o time quais são as áreas geradoras de receita? São as 3. Então, a gente reúne e traça estratégias junto para as 3 áreas de geração de receita. Mas todos os líderes ou todos os colaboradores dessas áreas? Muitas vezes, a maioria com os líderes, que vão repassar para os seus colaboradores, e pelo menos uma vez por semana com todos. E como é que funciona nessa metodologia? Por que o peso, né, do sucesso do cliente é tão alto assim? E uma coisa importante, se você puder até definir para as pessoas o que é esse sucesso do cliente, se elas... Porque eu vejo, Carol, muito empresário que fala, isso aí é besteira, isso aí põe para dentro que o resto a gente resolve, né? Mas por que você se importa tanto com o sucesso de cliente e fala tanto disso na sua fala? Por quê? É uma área, gente, extremamente estratégica. Porque uma vez que você conquistou o cliente, que é super, super difícil, você tá com esse cliente para ele te dar um monte de insight e gerar novas receitas juntamente com essa base. Então, como eu citei um exemplo, tem um cliente que é um cliente grande, ele comprou de imediato 400 licenças, mas ele tem um potencial da gente chegar a 12 mil licenças. Eu vou deixar esse cliente solto dentro da empresa? Ele vai me comprar mais licença quando ele quiser? Ele vai... Eu vou acompanhar ou não se ele está instalando licença, se ele está usando. Eu vou deixar ele aberto? Vou deixar o concorrente vir e transferir ele? Eu vou deixar ele pagando uma recorrência e não usando? Quer dizer, ele vai embora, ele vai se perder. Então, a área de sucesso do cliente uma vez que o cliente entrou, eu tenho toda uma estratégia com aquele perfil de projeto. Então, a gente trabalha hoje muito com as áreas de proteção de dados, com as áreas de segurança de dados das organizações. Então, a gente já sabe mais ou menos como que elas são estruturadas. Quem é líder de projeto, quem que são as pessoas que monitoram essa transação de dados. Então, quem são manager de dados. Então, com isso, a gente tem ali toda uma estratégia que nós vamos entender se esse cliente está usando o produto, ou seja,
quantas licenças estão instaladas versus o que ele já comprou. Se ele está acessando o software. Se ele não está acessando o software, ele está me dizendo que eu não tenho relevância no negócio dele. Então, ele vai tender a um tempo a desligar o pagamento recorrente da gente. E outra, à medida que eu vou entendendo o negócio desse cliente, eu vou mostrando para ele diferenciais do software que vão agregar no dia a dia dele e, consequentemente, ele enquanto profissional. Então, eu estou levando para ele diferenciais para ele se promover também dentro da organização e mostrar insights e resultados dentro da organização. Quando a gente consegue fazer isso, eu consigo expandir esse negócio. Eu consigo vender outro produto. Eu consigo aumentar o número de licença. Então, a área de sucesso do cliente, ela me traz uma expansão de receita verdadeira. Então, eu deixo de perder aquela recorrência, né? Porque eu estou fazendo um trabalho de acompanhamento e estou identificando o que está acontecendo, mas eu crio ali oportunidades de novos negócios. E uma vez que você está criando esse processo, é muito mais fácil você vender. Ele te conhece, ele te experimenta. Ele tem voz ativa porque ele pede melhorias no produto. Então, assim, você faz uma outra venda muito mais natural, com muito menos atrito, muito mais fácil. E uma coisa que eu falo muito com o pessoal, gente, sucesso do cliente é estratégia. Não é cafezinho, não é bater papo. Se algum dia alguém do sucesso do cliente ligar e falar assim, oi Marcelo, tô te ligando para saber como é que você tá? Aqui, esse colaborador não serve para ser sucesso do cliente, não é isso. Ele pode até fazer isso porque você cria uma relação. Mas o sucesso do cliente é uma estratégia muito bem definida. Aonde que esse cliente está, daqui a quanto tempo, qual o ponto que eu quero levar esse cliente. Isso tem que ser levado a sério, então, na empresa, como estratégia mesmo. É estratégia. Mas o dinheiro tá onde, Carol? O dinheiro tá na recorrência desse cliente ou o dinheiro tá no primeiro cliente, na sua visão? A empresa SaaS, ela tem uma característica muito interessante da recorrência. Então, o dinheiro da empresa é a somatória das duas áreas. Então, na hora que eu faço uma aquisição de cliente, eu tenho ali uma oportunidade imediata que eu agrego o montante da recorrência. Tanto é que a nossa meta comercial, ela tem meta de aquisição, que é a entrada de novos clientes, e a gente tem a meta de expansão dessa receita recorrente. Então, para traduzir para o pessoal aqui, né? Você está colocando cliente o tempo inteiro, todo santo mês você tem meta de crescimento ali, de aquisição de novos clientes, mas você também tem uma meta de incremento de receita dentro dos clientes que já estão existentes na base. Exatamente isso. E só para a gente ter uma ideia assim de números, aonde que fica a maior parte desse faturamento? É no cliente que já está ou no cliente que está entrando? O que acontece? A Epsoft, em específico, ela tem uma característica de ser uma empresa nova. Então, a aquisição de cliente hoje, ela tem uma relevância de trazer novo faturamento, ela é maior. Por quê? Porque a base ainda está pequena. Ah, tá. Né? Mas o que eu vejo isso ao longo do tempo? Eu vejo que chega uma hora que isso vai se igualar ou o sucesso do cliente vai crescer na aquisição, em relação à aquisição. Isso é uma questão de tempo porque vocês vão fazendo um empilhamento de clientes. Exatamente. Legal. Editor, eu preciso eu tive um espasmo aqui agora, espera aí. Eu ia te fazer uma pergunta. Lembrei a pergunta. Editor, limpa aí, hein? Bom, é o seguinte. Bom, e você, Carol, como uma pessoa que realmente estuda, você realmente estuda a área de vendas e conhece muito bem o Aaron Ross na essência ali, eu queria te fazer duas perguntas em relação a isso. A primeira é, como é que vocês estão estruturados na sua área de vendas e o que você acredita que vai ser a grande mudança que a gente vai ter provavelmente, se é que isso vai acontecer, se é que a gente vai passar por uma grande mudança, mas quais são as principais mudanças que vão acontecer nos próximos anos em relação ao modelo de vendas em si? Tá, hoje a nossa estrutura ela é composta com a área de pré-vendas, a gente tem 2 pré-vendedores, a gente tem a área de vendas com 2 executivos de vendas, tem uma área de marketing com 2 profissionais direto, mais alguns que prestam serviço para a gente, como jobs terceirizados, e tem uma área de sucesso do cliente que temos 2 executivos, porque nós somos pequenos ainda em relação à operação. O que eu vejo? Gente, o mundo já virou digital, né?
Quando eu aprendi a receita previsível, lá em 2014, a gente tinha um modelo que era vendedores tradicionais, que a gente chamava NetNet, né? Que ele mesmo ligava, ele marcava visita, ele apresentava e depois ele fazia o pós-venda, né? De uma forma totalmente aleatória. Agora, a gente, quando precisou implementar e buscar uma metodologia que fosse mais previsível e escalável, a gente buscou a metodologia do Aaron Ross. E o que nós fizemos? A gente não pode ficar com restrição geográfica. Ou toda vez que a gente precisasse crescer, a gente abriu uma filial, contratar vendedor, aí você tem um custo fixo. Quer dizer, você cria ali um problema que você cresce a receita, mas você cresce o custo. Então, a operação em si não se tornava viável. Você crescia vendas, mas crescia custo na mesma proporção. No final, quando você via resultado, era mais fácil você fechar a filial, ter uma operação mais enxuta, né? Que fizesse sentido. Então, o que eu vejo? Desde 2016, que a gente implantou nessa empresa que eu fiquei um tempo como gestora de marketing e vendas, a gente fez claramente como que essa metodologia bem aplicada, com acertos e erros, você consegue exponenciar. E o que eu vejo daqui para frente? Não tem volta. Eu acho que dos benefícios que a pandemia pôde trazer, o benefício foi quebrar a fronteira. Então, os modelos tradicionais de negócio, eles precisam se adaptar a modelos digitais de negócio, trazendo o quê? Previsibilidade e escala. Porque senão os negócios não vão conseguir acompanhar o ritmo do mercado. E realmente, quando você transforma o seu negócio de tradicional para um negócio digital, não quer dizer que você não vai ter encontros presenciais, não é isso. Mas você vai ter uma projeção, uma escala de fechamento de negócio muito maior. Seu universo muda, né? A sua possibilidade de conquista muda. Por exemplo, na Ipsoft, nós estamos dentro do nosso planejamento, 2023 é a preparação da nossa oferta para a gente internacionalizar o produto em 2024. Porque é um produto de tecnologia que não tem o porquê eu estar só no Brasil. Né? Então, nós estamos fazendo o trabalho hoje, que é buscar o mercado brasileiro, estamos fazendo um trabalho cada vez mais comparativo com os players internacionais. A gente tem diferenciais que os players internacionais não têm, que estão no Gartner. Então, nosso objetivo para 2024 vamos internacionalizar a operação. Então, quando a gente pensa numa operação que antes era tradicional, que você ligava, marcava uma visita, gastava um tempão para ir lá, no máximo você conseguia fazer 2 visitas num dia com um executivo de vendas. Hoje, um executivo consegue fazer 5, 6 reuniões qualificadas. Porque hoje em dia o processo de vendas está tão descentralizado que você consegue otimizar muito a forma como a sua equipe consegue atingir aquele determinado objetivo. Então, se você tem uma área de pré-vendas robusta e eficiente, porque uma coisa é você ter uma área de pré-vendas mais ou menos, outra coisa é você ter uma área de pré-vendas eficiente. Você vai ter pessoas filtrando aqueles leads que vão chegando com uma velocidade muito rápida. Uma vez que você filtrou e entendeu que aquele lá é o seu ICP de verdade, você vai conseguir mandar para os seus fechadores, né, para os seus closers ali, seus executivos, aí você vai chamar do jeito que você quiser, uma quantidade absurda de agendamentos. Então você consegue maximizar muito, né, a sua eficiência. É o que você estava falando, que você conseguiria até chegar a 50% de taxa de conversão em oportunidades que estão entrando para dentro do seu funil. Já imaginou aqui, meu caro ouvinte, né, nosso caro espectador, nossa cara espectadora, se você conseguisse fechar 50% das oportunidades que chegam no seu funil, você vai crescer com muito mais velocidade. Sem dúvida. Até, Carol, eu vou aproveitar para fazer um convite aqui pro pessoal, né? Pessoal, a gente tem um recado e um convite para vocês. Na verdade, nós temos uma formação chamada Scale, Sales and Growth Acceleration. É um programa de 4 semanas, né, que você vai entrar do zero e vai entender como é que funciona a nossa metodologia de growth baseada na metodologia do Sean Ellis, que é o maior growth hacker do mundo, e do Aaron Ross, né, que é o maior, simplesmente a maior assumidade em vendas no mundo. É o cara que escreveu a receita previsível, né, que é o Predictable Revenue, e ele vai ser o seu professor aqui nesse programa de 4 semanas. Você vai entrar no site que está aparecendo aqui na sua tela para conhecer todos os detalhes e você vai ter acesso a 6 meses, né, desse conteúdo para você ver e rever
e também ter aula ali ao vivo com todos os professores que estão garantidos ali nessa página de vendas que a gente colocou na proposta que está aparecendo aqui na sua tela agora, inclusive o QR Code para você poder também acessar. Agora, o recado, que é o melhor que eu queria colocar para vocês é: a Carol Dili, ela vai deixar aqui uma aula gravada para vocês com todos os detalhes de como que ela implementou essa metodologia lá na prática na Appsoft. Então você pode acessar imediatamente quando você estiver assistindo esse episódio aqui. A aula dela já vai estar garantida ali na nossa plataforma para você poder acessar e entender no detalhe tudo que ela fez ali com o framework de como é que ela implementou isso na empresa dela. Não é isso mesmo? Ótimo, vamos combinar fazer isso, vamos entregar o passo a passo para o pessoal colocar em prática, né? Agora, é muito importante, Marcelo, uma coisa que você falou, é fazer o curso e entender a metodologia. Quando a pessoa estuda a metodologia, e principalmente estudar com quem criou, que é o diferencial de vocês, né? E eu fiz esse curso e acho que é muito vantajoso, você aplica com propriedade. Ou você ensina seus gestores a aplicar com propriedade. Então, super recomendo. Não, muito legal. E o bom também é que você vai poder acessar aí uma comunidade muito pesada, vai poder fazer networking com pessoas que estão realmente aí nessa mesma vibração de poder fazer as suas empresas crescerem dramaticamente, porque o Scale se trata de crescimento. É simplesmente o melhor programa que você vai ter acesso aqui na América Latina para você poder crescer a sua empresa de maneira realmente exponencial. E a gente quer transformar o seu caso de sucesso, o seu caso em um caso de sucesso, para você poder vir aqui no nosso podcast também e depois contar essa história aí para todo mundo e poder inspirar novas pessoas a crescerem também. Carol, quero agradecer muito o bate-papo. A gente tá chegando aqui no final do nosso episódio de hoje. E se você puder colocar aí suas considerações finais para o pessoal, eu te agradeço muito. Legal, gente. Eu acho que assim, não tem volta, o mundo é digital, escalável e previsível. Então, super recomendo implementar essa metodologia, entender a metodologia e ir para frente, assim, e performar. E é um processo que a gente aprende no dia a dia mesmo. Então, acompanhar a operação de perto, aprender com a operação e realmente buscar um crescimento exponencial para a sua organização. Se as pessoas aqui quiserem se conectar com você e saber um pouco mais também sobre a empresa, como é que eles fazem? Ah, legal. Eu vou passar meu LinkedIn, né? Meu LinkedIn, então, é Carolina Dili. O Dili vai aparecer aí para vocês, que é DILLY. A empresa é Appsoft e a gente está super aberto aí para explicar um pouco mais sobre cibersegurança também. Muito bom. Brigadão demais aí pelo seu tempo mais uma vez. E pessoal, contem conosco até o nosso próximo episódio do Scale. Não deixe de comentar aqui abaixo o que você achou e como é que você implementa também a área de crescimento da sua empresa e coloque todos os insights que você tirou aqui desse nosso bate-papo de hoje. Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio.